Bem-vindo ao canal Por Trás da Realidade. Eu sou o repórter Ricardo Valente e hoje vou te guiar por uma jornada cheia de mistérios e revelações. Aqui, buscamos ir além do óbvio e explorar o que muitos tentam esconder. Cada episódio é uma chance de questionar o que você pensa saber sobre o mundo. Prepare-se para descobrir o que está por trás dos acontecimentos mais intrigantes e teorias que desafiam a nossa compreensão da realidade. O que você verá aqui vai mudar a maneira como você vê o mundo ao seu redor. Pronto para embarcar nessa? Vamos lá! Narva, a faísca potencial da Terceira Guerra Mundial. Será que estamos realmente preparados para uma Terceira Guerra Mundial? Se ela começasse amanhã, saberíamos onde o primeiro tiro seria disparado? Na Rússia, na Ucrânia, na faixa de Gaza? E caso acontecesse, quais cidades e países seriam mais afetados? Essa guerra pode até não acontecer. E se acontecer, talvez nem seja nesses lugares. Mas diante do cenário atual, há uma cidade que já está preparada. Estou falando de Narva. Não é Nárnia, tá? É Narva, uma pequena cidade da Estônia. País que já foi parte da antiga União Soviética, mesmo tendo sido independente antes disso. A geopolítica de Narva está situada na principal fronteira física entre a Rússia e a Estônia, separada apenas pelo rio Narva. A maioria da população fala russo, e apenas uma ponte de 2 pistas liga os dois países. A cidade está a 210 quilômetros de Tallinn, capital da Estônia, e a 160 quilômetros de São Petersburgo, uma das principais cidades da Rússia. A preocupação da Estônia com uma possível investida russa começa justamente em Narva, que provavelmente seria uma das primeiras cidades atacadas. Por isso, a cidade já está se preparando. Mais de 600 bunkers estão sendo construídos tanto dentro quanto ao redor de Narva. E os bunkers são apenas o começo. A Estônia também ativou zonas de prontidão nas fronteiras, garantindo uma resposta militar rápida caso necessária. Trincheiras, armadilhas para tanques e torres de observação estão sendo instaladas. A grande preocupação é evitar que Narva seja devastada como tantas cidades ucranianas foram nos últimos anos. O passado soviético e a população russófona outro motivo de alerta para a Estônia é o perfil da população de Narva. Cerca de 96% dos habitantes falam russo. Isso transforma a cidade em um alvo potencial, já que a Rússia tem um histórico de usar a proteção de populações étnicas como justificativa para invadir e anexar territórios vizinhos. Putin utilizou da política de proteção étnica para justificar a conquista de vários territórios ao longo dos anos. Da Geórgia em 2008 até Donetsk na Ucrânia em 2024, sob o pretexto de estar protegendo os falantes de russo que vivem nessas localidades. A premissa principal dessa política é que, se for percebida alguma ameaça a uma população russófona, reserva-se o direito de intervir política ou militarmente para defender os interesses desses povos, mesmo violando a soberania de outros países. Antes de lançar o ataque em grande escala contra a Ucrânia em 2022, Putin acusou a Ucrânia de cometer genocídio contra falantes de russo no leste do país e chamou a invasão de uma operação especial para proteger o povo russo na Ucrânia. Se Narva tem uma maioria esmagadora de falantes de russo, então eles poderiam ser os próximos? Oficiais estonianos não estão arriscando. A estratégia de defesa da Estônia em 2023, a primeira-ministra Kaja Kallas afirmou que o que vemos agora é que a Rússia realmente não quer paz. Havia um entendimento em volta da mesa de que a Rússia realmente não pode ser confiável. E o aviso dela é estratégico, pois a Estônia não tem território suficiente para uma zona de amortecimento. Se a Rússia cruzar o rio Narva, estará pisando em território da OTAN, ativando automaticamente o artigo 5, a cláusula de defesa coletiva. Isso poderia arrastar todo o Ocidente para o conflito e transformar em poucas horas o risco de Terceira Guerra Mundial em realidade. Mas a Estônia sabe que não pode contar apenas com uma reação rápida da OTAN. Por isso, está construindo o Campo Rito a menos de 20 quilômetros de Narva, a primeira base militar do país desde o fim da Guerra Fria.
Projetado para abrigar 1.000 soldados, o Campo Rito foi pensado para defesa avançada, movimentação rápida de tropas, operações de blindados e interação total com as forças da OTAN. A base é parte do plano de reforço militar no flanco oriental lançado em 2022. Outros países da OTAN também estão se preparando. Tropas britânicas circulam pela Estônia e foguetes norte-americanos já foram instalados em território estoniano. Paralelamente, a Estônia elevou seu investimento em defesa para 3,3% do PIB, um dos índices mais altos entre os membros da OTAN. Mas o governo sabe que segurança não se constrói só com armas. É preciso também mudar a mentalidade da população. Os estonianos estão sendo preparados para lutar desde o primeiro momento de uma possível invasão, sem esperar resgates. A estratégia é atrasar o inimigo, defender pontos estratégicos e ganhar tempo até que as grandes forças da OTAN possam reagir. A história de resistência de Narva já enfrentou o pior antes. Entre fevereiro e agosto de 1944, Narva foi alvo de uma das batalhas mais sangrentas da Segunda Guerra Mundial. Tropas alemãs, reforçadas por recrutas estonianos, tentaram conter a ofensiva soviética, mas os soviéticos não desistiram e lançaram repetidos ataques atravessando o rio Narva. A luta foi brutal. Ao final, a histórica cidade velha de Narva foi completamente destruída. 500.000 soldados perderam a vida. Por isso, quando se fala em guerra, o povo de Narva sabe que o risco é real, mas eles também sabem como resistir. Depois da ocupação soviética, a língua e a cultura estoniana foram marginalizadas. Ainda assim, a identidade nacional sobreviveu. Após a queda da União Soviética em 1991, a Estônia recuperou sua independência e restaurou sua cidadania. Mas uma pergunta persiste. Em caso de novo conflito, os russófonos da Estônia estariam com Tallinn ou com Moscou? Para não deixar essa dúvida crescer, o governo estoniano aprovou em 2022 novas leis para retirar o russo das escolas, controlar a mídia ligada a Moscou e remover monumentos soviéticos espalhados pelo país. Em resposta, a Rússia acusou a Estônia de russofobia. A guerra híbrida e a cibersegurança. Enquanto a tensão política aumenta, a espionagem, obviamente, já começou. Segundo o Serviço de Segurança Interna da Estônia, a atividade de inteligência russa no país se intensificou nos últimos anos. Desde 2020, o governo estoniano sofreu uma série de ataques cibernéticos. A mídia russa também ampliou campanhas de desinformação, e só em 2022 foram registrados mais de 4.500 ataques digitais. O objetivo russo é claro: dividir a sociedade estoniana e desestabilizar o governo. Em 2024, após investigações, a polícia estoniana prendeu vários suspeitos ligados a redes de espionagem russas. Por outro lado, a Estônia reforçou laços com países vizinhos como Suécia e Finlândia, fechando o Mar Báltico com territórios da OTAN. Um ataque a Narva hoje ameaçaria toda a segurança do norte da Europa. No fim de 2024, tropas americanas, francesas e britânicas participaram de exercícios de vigilância militar na região, treinamentos reais, projetados para testar a capacidade de resposta rápida em caso de emergência. A Polônia e a Noruega também têm apoiado a Estônia, enviando equipamentos pesados como mísseis de curto alcance, veículos blindados, sonares e drones, além de reforçar a logística para envio de suprimentos e armas. A preparação da população civil mesmo. Com esse apoio, a Estônia sabe que, se o ataque vier, terá que resistir sozinha nas primeiras horas. Não pode esperar dias nem semanas, por isso está correndo contra o tempo. Estradas estão sendo fortificadas, munições estocadas em locais estratégicos e a força de reserva está em expansão. A meta é crescer de 24.000 para 43.000 soldados até 2028, um aumento de quase 80%. E não é só a quantidade, a qualidade dos treinamentos também mudou. Os soldados estonianos estão sendo preparados para o combate real, para travar o inimigo, retardar seu avanço e defender posições cruciais. O coração da estratégia
estoniana é o Plano de Defesa Total, que combina forças militares com civis preparados para resistir em todas as frentes. A Liga de Defesa da Estônia, uma rede de milícias voluntárias, já conta com mais de 20.000 membros prontos para agir em qualquer emergência. E as mulheres também estão se preparando. A Organização de Defesa Voluntária Feminina treina mulheres em logística, vigilância, defesa cibernética e suporte civil. Os jovens recebem treinamento físico, noções de navegação e instrução básica em segurança nacional. A estratégia é clara: em vez de evacuar, os civis serão armados e treinados para resistir. Pontes serão destruídas, estradas bloqueadas e estoques de suprimentos preservados para as milícias locais. A Estônia, assim como seus aliados da OTAN, está se preparando para o pior cenário: um ataque russo a Narva. Se isso acontecer, seria a faísca final para a explosão da Terceira Guerra Mundial. A resposta ainda é incerta, mas a preparação intensa indica que a possibilidade é levada muito a sério. Narva, com sua história complexa e posição geográfica estratégica, permanece no centro das atenções globais, simbolizando tanto a vulnerabilidade quanto a resiliência de uma nação determinada a proteger sua soberania. Narva não é apenas uma cidade nas margens do rio homônimo que separa a Estônia da Rússia. É, acima de tudo, um símbolo resiliente da complexidade europeia. Sua história marcada por conquistas, reconstruções e disputas de identidade é um reflexo vivo das tensões que moldam o continente até os dias atuais. Ao caminhar por suas ruas, o visitante encontra não apenas arquitetura e monumentos, mas também cicatrizes da Guerra Fria e da Segunda Guerra Mundial, dilemas contemporâneos de integração e segurança, e uma população que habita uma ponte cultural entre o Ocidente e o Oriente. A cidade permanece como um teste constante para a diplomacia europeia. Como garantir soberania, direitos das minorias e estabilidade em uma região geopoliticamente sensível? Enquanto potências globais continuam a disputar influência no Báltico, Narva segue com sua rotina, suas escolas bilíngues, suas fábricas renascidas e sua juventude cada vez mais conectada ao digital e ao global. A cidade não se define apenas por sua proximidade com a fronteira russa, mas pela capacidade de seus habitantes de conviverem com o passado e projetarem um futuro possível, mesmo diante da incerteza. Narva, com suas contradições, é um microcosmo da Europa contemporânea. E talvez seja exatamente por isso que ela importe tanto, não apenas como uma peça no tabuleiro da geopolítica, mas como prova de que a coexistência, a resiliência e o diálogo ainda têm lugar mesmo nas regiões mais tensas do planeta. Então é isso. Mais uma história contada com calma, do jeito certo. Se você chegou até aqui é porque algo dentro de você quis continuar, talvez por curiosidade ou porque encontrou algo que fez sentido, e tá tudo bem com isso. Agora, faz uma coisa por você. Se inscreve no canal e ativa o sininho. Assim você garante que vai receber o que vem por aí sem esforço, sem precisar lembrar. Deixa que a gente cuida disso pra você. E pode confiar, tem coisa boa vindo. Antes de sair, dá uma olhada na descrição. Ali embaixo sempre deixo algo a mais. Um detalhe, uma indicação, um conteúdo extra que completa o que você acabou de viver aqui. Coisa simples, mas que muda tudo quando a gente presta atenção. A gente se encontra no próximo vídeo se você quiser, é claro. Porque se chegou até aqui é porque de algum jeito a gente já se conectou.